Você já parou para pensar que talvez sua vida não esteja travada por falta de capacidade, por falta de talento ou de oportunidade? Talvez a sua vida esteja travada por falta de alinhamento. Muitas pessoas querem prosperar, querem vencer, querem ser livres, querem ter paz, ter saúde, alegria, sucesso e domínio sobre o tempo, mas continuam tentando construir uma vida nova com uma mentalidade velha, com hábitos desorganizados, com emoções feridas e com escolhas desalinhadas dos princípios que sustentam a vida. E é exatamente aqui que o livro de Levítico nos entrega uma grande lição. À primeira vista, Levítico pode parecer um livro difícil, cheio de leis, sacrifícios, rituais, ofertas e regras, mas quando olhamos com mais profundidade, percebemos que Levítico não fala apenas sobre cerimônias antigas. Levítico fala sobre alinhamento. Alinhamento com Deus, com a vida, com a nossa essência, alinhamento com os princípios que protegem, curam, ordenam e fazem o ser humano crescer, florescer e gerar frutos. A grande mensagem de Levítico é esta: você não foi criado para viver de qualquer maneira. Você foi criado para viver separado do caos, livre do peso, limpo por dentro, próspero, com propósito e alinhado com Deus. Muita gente hoje está cansada de lutar e não sair do lugar, cansada de trabalhar muito e continuar sentindo vazio, cansada de carregar culpa, de viver presa ao medo, de repetir os mesmos erros, cansada de sentir que nasceu para algo maior, mas não consegue acessar essa vida. E sabe qual é uma das maiores prisões do ser humano? É viver desconectado da própria identidade. Quando a pessoa não sabe quem ela é, qualquer coisa domina sua mente, qualquer medo decide por ela, qualquer opinião paralisa seus sonhos, qualquer culpa rouba sua paz, qualquer fracasso vira uma sentença. Mas quando ela desperta, ela começa a entender: eu não nasci para viver preso ao passado. Eu não nasci para viver em confusão. Eu não nasci para viver na escassez. Eu não nasci para desperdiçar meus dons. Eu não nasci para viver longe de Deus. Levítico nos ensina que existe uma vida diferente, mas essa vida não nasce da desordem, ela nasce do alinhamento. A maior lição do livro de Levítico pode ser resumida assim: uma vida livre, próspera e abençoada começa quando o ser humano aprende a viver alinhado com Deus. Levítico revela que Deus não chamou o povo apenas para sair do Egito. Ele chamou o povo para deixar o Egito sair de dentro deles. Porque não basta sair da escravidão por fora se a mente continua escrava por dentro. Não basta conquistar uma nova fase se a mentalidade continua presa à velha vida. Não basta desejar prosperidade se a alma continua dominada por culpa, por medo, por desordem, impureza, murmuração, comparação e incredulidade. O povo havia sido liberto do Egito, mas precisava aprender a viver como povo livre. E esse é um princípio poderoso para nós hoje. Muitas pessoas querem liberdade, mas não querem princípios. Querem prosperidade, mas não querem ordem. Querem paz, mas alimentam a confusão.
Querem bênçãos, mas não querem transformação. Querem sucesso, mas não querem disciplina interior. Levítico mostra que liberdade verdadeira não é fazer tudo o que se quer. Liberdade verdadeira é não ser mais escravo daquilo que nos destrói. É não ser escravo do medo, da culpa, da escassez, dos vícios. É não ser escravo da aprovação dos outros. É não ser escravo de pensamentos que diminuem a nossa identidade. Deus estava ensinando ao povo: vocês são meus, vocês foram separados, vocês não precisam viver como escravos. Vocês precisam aprender a viver como filhos, como povo escolhido, como pessoas guiadas por princípios eternos. Nos primeiros capítulos de Levítico, vemos as ofertas e os sacrifícios. E a grande lição aqui é que toda transformação verdadeira exige entrega. Ninguém muda de vida segurando tudo o que precisa deixar para trás. Para viver livre, alguma coisa precisa ser entregue. Para viver leve, algo precisa, ou algum peso precisa deixar no altar. É preciso ser colocado no altar. Para prosperar com um propósito, uma mentalidade velha precisa morrer. Para viver alinhado com Deus, alguns caminhos precisam ser abandonados. Muitas pessoas querem uma vida nova, mas continuam protegendo hábitos antigos. Querem paz, mas não entregam o controle. Querem cura, mas não entregam a mágoa. Querem prosperidade, mas não entregam a mentalidade de escassez. Querem liberdade, mas não entregam aquilo que as aprisiona. Levítico nos ensina que o altar é o lugar de entrega. E hoje talvez Deus esteja dizendo ao seu coração: entregue o medo, entregue a culpa, entregue a comparação, entregue a necessidade de agradar todo mundo, entregue a velha identidade, entregue aquilo que impede você de prosperar. Porque a vida que você deseja começa quando você tem coragem de entregar aquilo que não combina mais com quem Deus te chamou para ser. Levítico também fala muito sobre os sacerdotes. Eles tinham uma responsabilidade especial, que era cuidar do altar, conduzir o povo, manter a santidade e representar uma vida de serviço diante de Deus. E aqui também existe uma lição profunda. Quem quer viver uma vida maior precisa assumir responsabilidade espiritual, emocional e prática pela própria caminhada. Muitas pessoas passam a vida esperando que alguém resolva tudo por elas. Esperam alguém curar suas emoções, alguém abrir todas as portas, esperar alguém dar direção, esperam alguém mudar sua mentalidade, esperam o mundo ficar perfeito para então começarem a agir. Mas Levítico nos chama para a responsabilidade. Você precisa cuidar do seu altar interior, cuidar do que entra na sua mente, cuidar do que domina o coração, cuidar das suas palavras, cuidar dos seus hábitos, cuidar do ambiente que você frequenta, cuidar das decisões que você está tomando todos os dias. Porque prosperidade sem responsabilidade vira desperdício. Liberdade sem confusão, sem consciência vira confusão e prisão. Sucesso sem princípios vira queda. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te preparar para sustentar aquilo que Ele deseja confiar em suas mãos. Levítico também fala sobre pureza e impureza. E olhando para a nossa vida hoje, essa mensagem nos ensina que não basta parecer bem por fora.
é preciso cuidar do que está acontecendo por dentro. Às vezes a pessoa sorri, trabalha, posta fotos, conversa normalmente, mas por dentro está cheia de medo, ansiedade, culpa, mágoa, inveja, comparação, cansaço. E tudo isso pesa. A impureza interior não é apenas algo religioso. É tudo aquilo que contamina a nossa consciência, enfraquece a nossa identidade e nos afasta da paz. Pensamentos de incapacidade contaminam, crenças de escassez contaminam, mágoas guardadas contaminam, ambientes tóxicos contaminam, palavras negativas, relacionamentos destrutivos, culpa constante, tudo isso contamina. Levítico nos desperta para a importância da limpeza. Limpar a mente, o coração, os hábitos, as intenções, os caminhos, limpar a forma como enxergamos a nós mesmos. Porque uma mente contaminada não consegue enxergar possibilidades. Um coração pesado não consegue caminhar com leveza. Uma alma ferida tem dificuldade de prosperar com sabedoria. Por isso, antes de construir uma vida grande por fora, é preciso permitir que Deus cure, limpe e reorganize a vida por dentro. Uma das frases mais fortes de Levítico é o chamado à santidade. Mas santidade não significa viver uma vida triste, pesada, religiosa ou distante da realidade. Santidade significa separação. Separar-se do que destrói, separar-se do que escraviza, separar do que enfraquece, do que rouba a paz, do que apaga a identidade, separar-se do que impede a pessoa de viver o propósito. Santidade é viver alinhado com a essência que Deus colocou dentro de cada um de nós. É entender que não somos qualquer coisa, que nossa vida não é comum, que o nosso tempo é precioso, que os nossos dons têm valor, que nossa mente precisa ser protegida, que nosso coração precisa ser guardado, que nosso corpo precisa ser cuidado, que nossa missão precisa ser respeitada. Santidade é quando a pessoa decide que eu não vou mais viver debaixo ou abaixo do que fui criado para viver. Eu não vou mais negociar minha paz. Eu não vou mais vender minha identidade por aprovação. Eu não vou mais carregar pesos que Deus não me mandou carregar. Eu não vou mais viver preso ao medo, porque fui chamado para viver em fé, em sabedoria, em propósito. E essa é uma mensagem poderosa para os nossos dias, porque muitos querem prosperidade, mas não querem separação. Mas existem lugares, hábitos, conversas, pensamentos e escolhas que precisam ficar para trás para que uma nova vida comece. Levítico também fala sobre festas, tempos sagrados, descanso e jubileu. Isso nos mostra que Deus não criou o ser humano apenas para produzir, trabalhar e sobreviver. Ele também criou o ser humano para celebrar, descansar, agradecer e recomeçar. Muitas pessoas estão tentando prosperar, destruindo a própria saúde. Querem riqueza, mas perdem a paz. Querem sucesso, mas sacrificam a família. Querem vencer, mas abandonam o corpo. Querem conquistar, mas esquecem de viver. Levítico nos lembra que existe um ritmo saudável para a vida. Há tempo de plantar, de colher, de trabalhar, descansar, celebrar, recomeçar. E o jubileu traz uma das mensagens mais lindas, que Deus é Deus de restauração. O jubileu apontava para perdão, libertação, restituição, recomeço.
Isso nos ensina que ninguém precisa viver para sempre preso ao passado. Existe recomeço, restauração, existe cura, oportunidade, existe uma vida além dos erros. Talvez você tenha perdido tempo, talvez tenha errado muito, talvez tenha se afastado dos princípios, talvez tenha vivido anos preso ao medo, talvez tenha deixado dons adormecidos dentro de você, mas a mensagem ainda é: existe um chamado. Deus ainda pode reorganizar sua vida. Enquanto há vida, há possibilidade de despertar. Agora, como aplicar a grande lição de Levítico na nossa vida? Primeiro, devemos voltar ao alinhamento. Pergunte a si mesmo: minha vida está alinhada com Deus? Minhas decisões estão alinhadas com meus valores? Meus hábitos estão alinhados com o futuro que eu desejo construir? Minha mente está alinhada com fé ou com medo? Minha relação com o dinheiro está alinhada com sabedoria ou com escassez? Minha rotina está alinhada com saúde ou com destruição? Minhas palavras estão alinhadas com vida ou com reclamação? Segundo, entregar o que precisa ser deixado. Não vamos conseguir viver uma nova estação carregando tudo da velha estação. É preciso entregar crenças limitantes, culpa, medo, autossabotagem. É preciso entregar ambientes que nos adoecem. É preciso deixar hábitos que nos enfraquecem. É preciso entregar a ideia de que não somos capazes. É preciso deixar tudo aquilo que nos impede de crescer, de evoluir, de prosperar. Terceiro é assumir responsabilidade pela nossa caminhada. Não esperar a vida mudar sozinha. Começar com o que a gente tem, organizar nossa mente, cuidar do nosso corpo, fortalecer nossa fé, usar nossos dons, desenvolver nossas habilidades, estudar, trabalhar com sabedoria, honrar nossos princípios, fazer escolhas melhores todos os dias. Quarto, viver prosperidade com propósito. Prosperidade verdadeira não é apenas ter mais coisas. É ter paz para desfrutar, é ter saúde para viver, é ter sabedoria para administrar, é ter propósito para direcionar, é ter liberdade para servir, é ter consciência para não ser dominado pelo dinheiro, mas usar os recursos como um instrumento de construção, de generosidade e missão. Quinto, proteger nossa essência. Todos nós nascemos com dons, com talentos, com habilidades e capacidades. Não devemos enterrar aquilo que Deus colocou dentro de nós. Não permitir que o medo silencie nossa voz. Não permitir que a culpa paralise nossa caminhada. Não permitir que o passado defina o nosso futuro. Não permitir que a opinião dos outros roube a nossa identidade. Fomos criados para viver de forma consciente, livre, saudável, feliz, prósperos e alinhados com o propósito que carregamos. Levítico nos deixa uma mensagem clara. Deus não quer apenas nos tirar da escravidão. Ele quer tirar a escravidão dentro de nós. Ele não quer apenas nos dar bênçãos. Ele quer formar em nós uma estrutura capaz de sustentar uma vida abençoada. Ele não quer apenas mudar nossas circunstâncias, ele quer transformar nossa consciência. Porque quando a consciência muda, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, os caminhos mudam.
Quando os caminhos mudam, os frutos mudam, e quando os frutos mudam, a vida começa a revelar uma nova realidade. Talvez hoje seja o dia de dizer: eu escolho viver alinhado, eu escolho abandonar o que me prende, eu escolho cuidar da minha mente, eu escolho honrar meus dons, eu escolho prosperar com propósito, eu escolho viver livre, próspero e alinhado com Deus. Porque a grande lição de Levítico é esta: a vida floresce quando o ser humano se separa do caos e volta para os princípios do Criador. A gente não nasceu para viver perdido. Não nascemos para viver carregando pesos que não são nossos. Não nascemos para viver pequeno, apagado, dominado pelo medo, preso à culpa ou escravo da escassez. Nascemos com identidade, com propósito, com dons, com capacidades. Nascemos com uma essência que precisa ser despertada. Nascemos para caminhar com Deus, viver com sabedoria e construir uma vida que gere frutos. Levítico pode parecer um livro de leis, mas no fundo é um chamado de amor. Um chamado para a ordem, para a cura, para a santidade, para a liberdade, para a prosperidade com propósito e para uma vida alinhada com Deus. E quando entendemos isso, percebemos que os princípios de Deus não existem para nos prender, eles existem para nos proteger. Eles não existem para roubar nossa alegria, eles existem para nos conduzir a uma vida mais limpa, mais leve, mais sábia, mais livre e mais plena. Então precisamos despertar, voltar ao alinhamento, cuidar do nosso altar interior, entregar o que precisa ser entregue, separar do que nos destrói, assumir nossa identidade, usar nossos dons e começar a viver como alguém que entendeu que a verdadeira prosperidade nasce quando a vida está alinhada com Deus. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo para que ele alcance mais pessoas que também precisam despertar. Comente aqui embaixo: eu escolho viver alinhado com Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que existe uma vida livre, que existe uma vida próspera, saudável e cheia de propósito esperando por ela. E lembre-se, a liberdade começa quando você volta para os princípios. A prosperidade cresce quando você caminha com sabedoria. E a vida prospera quando você vive alinhado com Deus. Gratidão por me acompanhar. Vamos juntos em busca do despertar. Te espero no próximo vídeo. Vamos começar a estudar o livro de Números da Bíblia. Te espero lá. Até.